Olá, seja bem-vindo. Eu sou Jeremias Gomes. Você está no Ideias e Debates e o tema hoje é perspectivas para a inclusão da diversidade de transgêneros e travestis e também egressos do sistema penitenciário. A gente está vivendo aí um momento de pandemia e todos nós estamos cada vez mais percebendo a necessidade de ajudarmos uns aos outros, de haver uma inclusão social em todos os aspectos. É um momento importante para a gente pensar nisso também. Eu vou conversar e entender mais sobre esse universo com dois convidados que, digamos, colocam a mão na massa, entendem bem desse assunto. É o Leonardo Precioso, já está com a gente, ele é fundador do Instituto Recomeçar de Poá, São Paulo. Tudo bem com você, Leonardo? Tudo bem, Jeremias? Beleza, obrigado pela oportunidade, irmão. E vamos conversar também com o Alberto Silva, ele é CEO da Casa Florescer. Como é que tá, Alberto? Tudo bem? Boa tarde, Jeremias. Tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de trazer essa pauta à tona novamente, sobre uma outra ótica. Muito legal, a ótica da inclusão. Eu vou começar um pouco com o Leonardo. Ô, Leonardo, eu fiz uma breve pesquisa e a gente vai, antes de falar um pouquinho desses números do sistema penitenciário, ver um vídeo aí do Instituto Recomeçar, porque ele resume bem o que a gente vai falar, é bem interessante, presta atenção. Vamos acompanhar aí, vamos ver se já está no ponto. Hoje, o preso custa em média de R$ 2.000 a R$ 2.400 para o Estado. E a gente tem mais ou menos um custo aí de R$ 160. E foi com R$ 160 que eu já coloquei de um por um, quase 100 no mercado de trabalho. O perfil do egresso do sistema carcerário, infelizmente, são negros, pessoas com extrema vulnerabilidade social. A grande maioria não tem o ensino fundamental completo e pessoas que passaram por uma década ou metade da sua vida dentro do sistema carcerário e não teve uma grande possibilidade dele se desenvolver a sua parte educacional. Hoje a gente sabe que 95% da população carcerária é de homens, né? Homens que têm esse perfil e 5% de mulheres. Só que ela sai sem oportunidade e sem realmente saber como que ela vai recomeçar a vida dela em sociedade. O Recomeçar é um projeto, né, do Gerando Falcões, criado para dar amparo moral e social para o ex-presidiário, para que ele possa retornar ao mercado de trabalho de uma forma sustentável. Ele funciona no atendimento psicossocial, funciona através de aulas de cidadania, com preparatório para entrevista, com encaminhamento ao mercado de trabalho, com qualificação profissional. E nós temos quadro de mediadores que trabalham no acompanhamento desses egressos. O egresso vai para o mercado de trabalho, ele é acompanhado mensalmente por um mediador que dá o suporte, caso tenha necessidade, para que o egresso possa se desenvolver e está evoluindo socialmente e profissionalmente dentro das empresas, né? O cara que sai do sistema carcerário, ele tem praticamente 100 dias. 100 dias que ele consegue correr para regularizar documento, isso e aquilo, e procurar oportunidade e tal. Se isso não acontece, se essa oportunidade não vem na vida desse cara, a possibilidade dele voltar para o sistema carcerário é muito grande. É a sociedade civil se engajar pensando na ressocialização dessas pessoas que estão no sistema carcerário. E se a gente não gerar possibilidades de evolução social para essa pessoa, todos corremos um sério risco de se tornar amanhã uma vítima. Eu tive uma oportunidade, eu sou egresso do sistema carcerário. Então, com a oportunidade que eu tive, eu construí meu mundo dentro dela. Então, todo mundo pode fazer isso, desde quando ele também se engaja. Ele se engaja e ele aproveita aquela oportunidade que foi lhe dada. Todo mundo tem a possibilidade de um recomeço na vida dele. Que vídeo bem feito, hein, Leonardo? Depois eu quero saber quem fez aí. Olha, achei a qualidade muito legal e você se revelou aí. Eu acho que quando a gente fala de uma coisa que a gente já
passou e conhece, você fala com naturalidade e passou, assim, bastante propriedade na sua fala. Achei interessante que você começou o vídeo falando numa questão financeira, né? O custo para o Estado de R$ 2.000 a R$ 2.400, eu acredito que é por mês, né? E você com R$ 160 consegue uma recolocação no mercado para esse egresso do sistema. Explica para a gente como é que é isso. Jeremias, hoje, né, a gente acaba tendo um custo maior, porque hoje nós temos a nossa sede própria. Sim, Quando foi feito esse vídeo, foi feito todo esse processo, até mesmo nós atuávamos dentro das estruturas do Gerando Falcões. Então, o nosso certo. custo era com profissionais, com técnicos, entende? Uhum, Hoje aumentou um pouco mais devido a gente ter crescido, ter evoluído, ter se tornado independente, né, do Gerando Falcões, fazemos parte da rede sim, mas hoje nós temos o nosso próprio CNPJ, temos toda a nossa gestão, né? Então esse custo subiu, mas enfim, o custo básico mesmo de contato direto com o egresso é muito baixo perto do que hoje é feito com a pessoa privada em nível de liberdade, entende? Então a gente entende que é muito mais barato, né? A gente trabalhar na ressocialização e na reinserção dessas pessoas do que mesmo mantê-las privadas de liberdade, né? Então, assim, e esse trabalho, eu confesso para você que não teria que ter sendo feito na rua, né? Ele ainda teria que ter sido feito dentro do sistema carcerário, já que tem um custo tão elevado, né? Chega a R$ 2.400. Eu acho que agora, devido, né, à economia do país ter subido muito, esse custo deve ter subido também, entendeu? uhum, Seria muito mais barato, entendeu? Ser feito esse processo ainda dentro do sistema carcerário. E eu não falo que não é feito, não é isso, mas não uhum. atinge um número, né, aceitável para que a gente possa falar que tem um trabalho sendo feito de ressocialização dessas pessoas ainda em cárcere, entende? Uhum. Então assim, hoje seria muito mais barato, acho que para o Estado, né, teria um custo muito menor, né, se esse trabalho fosse feito ainda dentro do sistema carcerário. Muito legal. Eu queria depois entender mais. A gente vai falar bastante do Instituto Recomeçar, como é que é o trabalho. É bem interessante, já pude entender um pouquinho. Mas deixa eu passar para o Beto. Ô Beto, nosso tema, você é da Casa Florescer, a gente já gravou, mas para o telespectador que não conhece, a gente está falando aqui sobre a questão da inclusão, né? Tanto da pessoa que saiu do sistema penitenciário, né? Quanto da questão da Casa da Florescer também, que também trabalha com a inclusão. Então faz uma introdução aí para a gente, mais uma vez, o que a Casa Florescer propicia aqui na capital paulista, o seu ramo de atividade. Então, a Casa Florescer, na verdade, é um espaço de representatividade e empoderamento de mulheres trans que vieram de situações oriundas da prostituição, crime, violência familiar. Então, é uma casa que atende 30 mulheres que se encontravam em situação de rua ou nessas vulnerabilidades que começam a acessar esse lugar. A casa fica na Rua Prates, número 1101A, e é um espaço de transformação. Quando eu iniciei, eu acho que a fala trazendo na perspectiva dessa outra ótica, é porque, infelizmente, muito desses corpos, dessas corpas, elas são acolhidas pelo sistema carcerário como um lugar de retaguarda. Porque muitas vezes você não teve essa retaguarda dentro da sua família, você vai para as ruas te fazem com que você tenha outras ferramentas de subsistência e, consequentemente, muitas vezes, por uma necessidade básica de alimentação, você comete um delito e você acaba entrando dentro do sistema carcerário. Entrando dentro do sistema carcerário, mais uma vez, a sua identidade é violada. Estamos discutindo hoje sobre a questão dos corpos trans dentro desse sistema. Inclusive um projeto de lei que tramita para que a pessoa tenha o direito à escolha.
a ir para o espaço feminino, que diz respeito à sua identidade estabelecida por ela mesma. Então, o que eu digo, a casa ela tenta fazer uma articulação de rede para que essas pessoas acessem saúde, educação, habitação, trabalho, várias outras ações sociais ou outras secretarias que fazem com que você consiga entender que você é uma cidadã de direitos. Porque, justamente como eu disse, se nesse tempo de um ano, como foi mencionado pelo colega, as pessoas egressas elas demoram para tentar talvez ter essa inserção, os corpos trans é toda uma história, desde o seu nascimento. Então, desde o seu nascimento, você já briga para você existir. E muitas vezes, quando a gente fala desse sistema perverso, cheio de questões patriarcais, machistas, a gente pensa nesses processos de violência. A violência contra você ser quem você é. Então a casa ela tenta propiciar esse encontro de você com outras possibilidades talvez subjetivas e ocultas que transformam esse processo. E que para além do Uhum. sistema carcerário, você tem uma ponte de saída aqui fora. Então você não precisa mais voltar para a prostituição ou para o delito. Você pode, de fato, entrar numa outra construção de conhecer essa rede, que é plural, que é diversa e que faz você refletir que é possível fazer algo diferente. E é sempre importante ressaltar que muitos desses delitos são feitos por questão de subsistência. É o meio que te propicia, que faz com que você direcione a ter um ato que parta para esse lugar. Né? Entendi. Leonardo, no vídeo que a gente apresentou inicialmente, você falou uma frase que me marcou. Você falou em 100 dias, né? 100 dias dá uns 3 meses. Não sei, faz tempo que você gravou isso, não sei nem se você se lembra. Que você diz respeito, olha, o cara saiu da prisão, ele tem 100 dias. 100 dias para. Eu preciso arrumar documento, eu preciso arrumar um serviço e direcionar minha vida. Porque, claro, você tem que sobreviver. Você não vai aguentar muito tempo, nem sua família, sem ter onde morar, sem pagar um aluguel. Então você fala, cara, vai chegar num limite, que é o que o Beto acabou de colocar. A partir daquele limite, fala, pô, talvez o cara vai pensar, vou ter que voltar para o crime, né? Porque eu não tenho mais outra saída. Como é que. Eu queria saber da história que você fala no vídeo. Eu tive uma oportunidade, então queria saber como foi essa oportunidade. E também aí a gente poder entrar nessa questão de acolhimento. Que tipo de acolhimento que o Instituto dá, por favor? Jeremias, eu tive uma oportunidade, né, através do próprio Gerando Falcões. Então, antes mesmo do Gerando Falcões ser fundado, o Eduardo Lira, que é um amigo meu, né, que é um amigo meu de longas datas, nós somos jogadores de futebol, né? Eu fui um ex-jogador profissional de futebol, o Edu também foi um ex-jogador profissional de futebol, e a nossa amizade foi construída dentro de um projeto social, né, na nossa Uhum, comunidade, chamada Associação Atlética Ajax, que era tocado por um líder social chamado Senhor Ricardo. A gente chamava ele de uhum, Senhor Ricardo. E nós criamos uma grande amizade ali. E aí eu tive a oportunidade de jogar em vários clubes de São Paulo, né? Então foram praticamente 17 anos atuando desde as categorias de base até o profissional, em clubes como Corinthians, Palmeiras, né, Juventus, São Caetano, Guaratinguetá, Veranópolis, Rio Grande do Sul. Tive uma passagem no Santo Inês de La Serena, no Chile. uhum, Enfim, eu tive uma trajetória. E aí eu sempre voltava para a quebrada num período ou de férias, né? Ou até mesmo de transição de um clube para o outro, né? E aí eu fazia minha parte física nesse projeto, né? Que a gente conhece uhum, desde de criança. E o Edu também fazia parte. O Edu jogou no Corinthians, jogou no Matsubara, jogou no União de Mogi. O Edu também teve uma trajetória no futebol. E a gente treinava juntos. E quando o Edu tomou ciência que eu estava dentro do sistema carcerário, que minha vida tinha dado um 360, no mesmo período que ele abandonou a sua carreira, eu abandonei um pouquinho depois a minha. Só que ele foi estudar e eu acabei voltando para a comunidade sem muitas perspectivas e acabei me envolvendo com o tráfico de droga, com o crime, enfim, com o crime em uhum. geral, né? E aí eu fui Certo. para dentro do sistema carcerário e ele me procurou.
procurou pela minha família, me procurou, né, por cartas, mandando livro, trocando umas ideias comigo, falando para mim, né, que eu era um grande líder naquela época, eu motivava, comigo ele aprendeu muitas coisas, principalmente disciplina, né, do esporte e tal, que eu era um cara muito engajado em treinamento, eu era, fora de campo, eu confesso para você que eu não fui aquele espetáculo de atleta, né? Mas dentro de campo, eu confesso que eu fui um cara super responsável, né? Em questão de treinamento, isso e aquilo. Mas, enfim, eu, de uma certa forma, eu contribuí, né, na Uhum. formação do caráter da área de esporte do Edu, né? Então, ele relata isso, eu tenho essas cartas até hoje, e aí o Edu começamos a trocar carta e tal. Inclusive, a primeira carta chegou para mim num dia de visita através da minha família, junto com um livro, né? E aí o Edu falava para mim o que eu ia fazer com a minha liberdade. Eu falava para o Edu que em algum momento a gente ia parar para conversar sobre isso, mas até então eu tinha algumas responsabilidades que eu tinha adquirido, né, ao longo dos anos, envolvido no crime Uhum. dentro do sistema carcerário. Só que aí um dia eu saí numa saída temporária, isso no ano de 2014, depois já de 6 anos que eu estava privado de liberdade. Eu saí da unidade de Valparaíso e aí eu tive a oportunidade de conhecer a minha filha, que foi gerada dentro do sistema carcerário, mas até então eu nunca tive a visita da minha filha dentro do sistema carcerário, né? E aí eu, pô, conheci minha filha, reencontrei meus amigos, reencontrei a minha família, e aí eu também reencontrei com o Edu, e encontrei com o Lê Maestro, que é o cofundador do Gerando Falcões. Hoje ele é o reitor da Falcons University, a faculdade de lideranças sociais do Gerando Falcões. Então, e o Lê tinha acabado também de sair de uma clínica de recuperação, que ele teve um envolvimento com droga, e aí ele tinha acabado de sair de uma clínica de recuperação e tal, e os caras, né, meu, me apresentou tudo que eles me escreviam na carta, né, principalmente o Edu, que ele me escrevia em carta, e ele falou, mano, o que você vai fazer com a sua liberdade? Eu falei, pô, irmão, todas as cartas que você me escreveu, você falou isso, mano. E eu, novamente, eu vou falar para você, irmão. Entendeu, mano? Eu quero, primeiramente, parabenizar, né, pelo trabalho que você está fazendo na nossa comunidade. E ele fundou o Gerando Falcões justamente onde, em 2005, eu tinha adquirido um ponto de droga, que é justamente na comunidade onde ele morava, né? O ponto de droga de 2005 a 2010 lá ficou sob o meu comando, né? E aí eu falei, pô, mas eu quero te parabenizar. Ele falou, não, mano, o que você vai fazer com a sua liberdade? Eu falei, irmão, conta comigo sempre que precisar. Mais uma hora, quando eu terminar de cumprir a minha pena, a gente volta a trocar essas ideias. Uhum. E aí eu voltei para dentro do sistema carcerário, né, de uma saída temporária, e aí eu tive a oportunidade de sair mais 4 vezes, né? E aí nessas saídas eu tirava um dia para mim estar com o Gerando Falcões. O Gerando Falcões, ele tinha um grupo chamado MCs pela Educação, que levava a ostentação da educação para as escolas públicas. E aí todas essas saídas temporárias, como era de 5 dias, sempre encalhava de um dia desse ter um evento dentro de uma escola. E aí o Edu aproveitava que eu estava visitando a minha família e tal, e ele me convidava e eu ia, né, para essa escola. Então eu tirava um dia para estar Gerando Falcões, entendendo e tal, como que funcionava, quem apoiava, quem questionava na comunidade, por que questionava, enfim. Né, eu comecei a entender tudo que era do Gerando Falcões. Só que um dia eu ia ter que sair e eu ia ter que cumprir o que ele sempre me perguntava, o que eu ia fazer com a minha liberdade. E aí, dia 29 de abril de 2015, eu ganhei a minha liberdade definitiva, né? Ganhei minha condicional, retornei, né, para minha família, retornei para minha casa, não via a hora de chegar dentro da minha casa, de tomar um banho mesmo e saber que eu não precisava mais voltar para dentro do sistema carcerário e o que ia me manter nessa situação seria as minhas atitudes. E aí, depois de Uhum. 3 dias, o Edu me procurou, né, me chamou novamente para um evento dentro de uma escola, falou, mano, depois a gente pode almoçar e tal, para a gente trocar umas ideias. Eu falei, vamos sim, Du, vamos no evento, depois a gente vamos almoçar agora, meu. Agora a gente tem todo o tempo do mundo, o que eu mais queria eu consegui, é minha liberdade, mano. E tal. E aí não deu para ter um almoço, o Edu teve uma reunião de última hora,
esse almoço se tornou uma janta, e aí ele e o Lê Maestro, nesse jantar, eles me propuseram um desafio. O desafio era abandonar todo o meu envolvimento no mundo da criminalidade, tudo que eu tinha envolvimento e tal, e vim para o Gerando Falcões atuar novamente dentro do esporte, mas agora de uma forma social. Né? E Uhum. aí eu aceitei esse desafio, Jeremias, eu aceitei esse desafio, vim para o Gerando Falcões, comecei como monitor esportivo dentro do Gerando Falcões, no passar dos dias fui para a faculdade estudar educação física, inclusive eu ganhei uma bolsa através de uma redação que, se eu tiver que escrever novamente, nunca mais será uma redação tão bem feita como aquela. Né? E aí Uhum. eu consegui essa bolsa de estudo, fui estudar e aí eu consegui me tornar coordenador de esportes do Gerando Falcões. Né? Mas Então, só de para te monitor. interromper um pouquinho, hoje você é o responsável pelo Instituto Recomeçar ou você só faz parte? Não, hoje eu sou o responsável, eu sou o presidente do Instituto Recomeçar. Legal. Então eu Entendeu? vou E passar aí. rapidinho para o Beto para a gente continuar, e aí na volta eu queria que você falasse um pouco do Recomeçar, porque eu fiquei bem interessado em entender como é quando o egresso do sistema penitenciário, como é que ele, quantas pessoas vocês atendem e como é que é a chegada dele e a interlocução que vocês fazem aí para recolocar ele no mercado de trabalho, enfim, daqui a pouquinho. Mas, Roberto, só um minutinho, a gente já prossegue. Pode ser, Leonardo? Roberto, Sim. só para passar a palavra um pouquinho para você também, eu fiquei também interessado em saber o seguinte: você falou que a questão da casa, né, Florescer, que atende aí cerca de 30 meninas, que transgêneros, transexuais, e a gente já conversou, a gente sabe que na linha aí da exclusão, entre você ser pobre e negro e da periferia, quando você agrega isso a, a condição de travesti ou transgênero, você vai lá para o fim dessa linha da exclusão. E aí você pode chegar ao sistema penitenciário. Como é que tem sido esse estudo? Tem alguém do ambiente político envolvido para fazer, enfim, um projeto de lei, ou se já existe, para que, por exemplo, essas meninas elas possam conviver, como você falou, num ambiente penitenciário separado, enfim, como é que tem andado isso? Então, é uma discussão que ela é de longa data, né? Na verdade, Uhum, parabéns aí pela articulação, pela forma com que o colega traduziu duas coisas muito básicas, né? O quanto é importante a acolhida, ter alguém que te acolha e te mostre um caminho. Então, o que eu digo, voltando ao início da minha palavra e juntando com a dele, o quanto é importante não chegar nessa exclusão extrema, que permeia os elos afetivos, familiares ou da sociedade como um todo. Hoje nós temos três pessoas: a grande vereadora Erika Hilton, uma pessoa negra travesti que está ocupando um lugar na Câmara, e a grande Érica Malunguinho, que está aí na Lesp, né? Uma uhum, deputada que vem tentando fazer toda essa articulação muito mais ligada também ao movimento T, mas também ao movimento do negro, do preto, da pessoa quilombola, indígena. Então são questões que estão sendo traduzidas ou direcionadas dessa maneira através desses órgãos que ocuparam esse lugar de poder. Dentro da construção social, os coletivos eles têm se fortalecido justamente para gerar outras ações que impactem em geração de renda, para que você, uhum, tudo que você de repente aprendeu dentro do sistema, você consiga externalizá-lo aqui fora. E aí você faz uma articulação com o Sebrae e você consegue talvez ser uma empreendedora para as coisas básicas da sua vida. Então, o que eu uhum. digo, politicamente temos essas lideranças que têm se articulado. E temos o grande Paulo Iode, doutora Raquel da UAB, que vem tentando fazer toda essa articulação, porque enquanto ANTRA também, para justamente trazer essa reflexão. E hoje é um dia um pouco triste para o movimento. Perdemos logo pela manhã Enki Lima, uma mulher de Minas Gerais, uma trans, que lutou vários momentos pelo câncer. Então, hoje eu deixo aqui esse sentimento de perda a essa grande militante ativista que sobreviveu todas as intempéries da existência de uma pessoa T, seja a Operação Tarântula, seja todo o processo de ditadura, sendo quem você é.
E trazendo para a realidade hoje dos espaços sociais, o que a gente tenta fazer é mostrar para a pessoa que vai acessar esse lugar que justamente o sistema ele é complicado, ele é perverso, ele é excludente, mas ele pode ser transformador. Porque tudo aquilo que você passou, você não quer passar mais. Então você pode mudar um pouco essa leitura. Então hoje a gente consegue ainda discutir. Eu nunca estive presente, mas tem um grupo que vai no CDP 2 de Pinheiros, que tem muitas mulheres trans e homens gays lá. Eles já fazem um trabalho de articulação. E isso vai desmembrando para outros setores. Porque como Uhum. muitas meninas me falavam, Beto, quando vai uma reportagem, todas ficam lindas e maravilhosas. Mas no dia a dia, infelizmente, não é assim. Porque é uma cultura. E essa cultura tem que ser respeitada, né? Você está entrando Uhum. dentro de um sistema e você vai ter que ter esse entendimento. A mesma coisa, quando sai para esse cenário do mundão, o mundão te mostra outros leques. Eu tenho meninas que Uhum. saíram do sistema carcerário, hoje são líderes de equipe, de grandes equipes aí de trabalho. Foi porque elas conseguiram entender uma oportunidade que aconteceu. Agora, essa discussão de âmbito legal tem outros poderes que estão se articulando dessa outra maneira, porque algumas pessoas acham correto, outras não. Então, é uma discussão Uhum. que está ainda em trâmite. Muito legal. Ô, Leonardo, quando o egresso do sistema penitenciário ele procura o instituto, que tipo de atendimento ele recebe? Hoje o Recomeçar, o egresso, para vocês entenderem, o egresso chega no Recomeçar por várias vias, né? Aí a Uhum. gente tem parcerias aí que canaliza, desde da pastoral carcerária, reintegração social, o próprio Uhum. Proegresso, outras instituições, organizações sociais. E o boca a boca funciona muito bem, Jeremias. Entendeu, Beto? O boca Uhum. a boca funciona muito bem. Pessoas que já passaram pelo Recomeçar, né, que receberam conteúdos aqui, tiveram oportunidade gerada por aqui, ele consegue transmitir. Então, esse egresso chega no Recomeçar, ele passa primeiramente por uma socialização. O que é a nossa socialização? A nossa socialização é justamente para o cara entender que aqui não, primeiramente, não é uma agência de emprego. Não adianta vir deixar o nome aqui e voltar para casa e aguardar, não é dessa forma que funciona. Aqui é um programa de apoio, que nós temos aqui 50% de possibilidades, mas tem também 50% de engajamento da pessoa, né? E aí ele passa a entender isso aí, e aí a gente tem um processo de desenvolvimento pessoal, que é o desenvolvimento social desse egresso. Por que tem esse processo? Porque até mesmo a gente sabe que o sistema carcerário, ele te deixa muitas marcas, né? Você queira ou não queira, você sai do sistema carcerário, né, com, com muitos arranhões, né, psicologicamente dizendo e tal, enfim. E aí a gente tem que preparar essa pessoa para que a gente possa beneficiar ela. Porque muitas das vezes, né, as pessoas não estão preparadas nem para receber um benefício, o negócio não está legal. Né? E quais são esses benefícios? É o benefício da educação, é o benefício da cidadania, é o benefício da oportunidade de emprego, da geração de renda, e a gente quer que essa pessoa receba isso aí e trate disso aí de forma sustentável. Entende? Uhum. Então, nós temos um processo feito por assistente social, por pedagoga, por psicólogas, que dura um processo que dá praticamente de uma semana que essa pessoa passa pelo desenvolvimento. Após isso aí, ela tem atendimento individual, tanto do psíquico quanto do social, e essa pessoa tendo uma leitura do perfil da pessoa e tal, entendendo que ela está apta a receber os benefícios, né, principalmente de geração de renda, que hoje é a principal necessidade, que a pessoa sai, né, do sistema carcerário, ela encontra uma sociedade, né, cara de se viver, que precisa de uma certa forma de algum recurso para que ela possa subsidiar e sobreviver dentro dela, entende? Então, assim, ela aí, depois desse processo, ela passa para o papo reto,
né, a gente enxerga, né, através do palográfico, através de todas as percepções das técnicas e tudo, ela passa para o nosso processo de papo reto. Quem que faz esse papo reto? É as mesmas pessoas que fizeram a socialização. Quem é essas pessoas, Léo, que faz a socialização? Também são egressos do sistema carcerário. Alguns deles até mesmo cumpriram pena comigo, né, formalizaram a nossa opinião em relação do que nós íamos fazer, né, se a gente tivesse a oportunidade, mesmo que o Edu vinha comentando lá atrás, por carta, pelas visitas e tal. Então, o recomeçar, a raiz do recomeçar, ela começou as ideias ainda a ser criadas dentro do sistema carcerário, num colchão velho, num canto de uma cela. Entende? A gente entendendo, né, olhando de dentro para fora, o que a gente faríamos, o que nós precisaríamos de ter para que a gente pudesse sobreviver em sociedade, né, fora da criminalidade. E é com essa visão que hoje nós tentamos aí disseminar o conhecimento, o entendimento, para que outros egressos consigam se posicionar como nós se posicionamos. Entendeu? Ô, Então é Leonardo, nesse formato. eu queria rapidamente pegar um gancho aí do que o Beto falou em relação assim ao preconceito, né? Eu quero dizer para pessoas que estão aqui, vamos digamos, na sociedade que recebe um egresso do sistema penitenciário. Além do preconceito, pode existir um medo, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu vou contratar. Logicamente, a pessoa, quando vem lá no antecedentes, não sei, provavelmente, a gente sabe que depois de 2 anos pode ser tirado, mas no sistema da polícia continua. Então, se a pessoa vê, esse cara já passou pelo sistema. O que você diz para essa pessoa, assim, como o Beto falou, a pessoa tem uma história que ela não quer mais passar por aquilo. Então, esse cara, ele pode ser tão ou mais até honesto do que uma pessoa que nunca foi para o sistema penitenciário. O que dizer para as pessoas, para a gente tentar quebrar um pouco esse preconceito? Porque depois que a gente conhece a pessoa, eu já trabalhei com uma pessoa que é egresso do sistema penitenciário, trabalhava do lado da gente. Eu sou um cara super bacana, como qualquer outro tipo de pessoa, mas a gente tem uma certa limitação quando a gente não sabe, nunca viu a pessoa, aí tem essa, digamos, essa mácula que a gente não quer ultrapassar aquilo, né? O que você diz para a população em forma geral no acolhimento dessa pessoa, seja para estudar, para arrumar um emprego, enfim? Jeremias, infelizmente, a sociedade civil está se adaptando com essa situação, porque foi um tema que nunca foi tratado socialmente dizendo. Entende? Na sociedade é algo novo. E a gente, eu mesmo aqui como líder, né, no Recomeçar, hoje a gente tem a oportunidade de chamar essa responsabilidade em âmbito nacional. Eu entendo também a sociedade, só que a sociedade agora tem que entender que se não tinha um processo de trabalho, né, se não tinha algo que traria, né, uma certa credibilidade, né, que moralizasse, né, o tema, tudo bem, mas hoje tem. Hoje não tem só o Recomeçar, tem outras instituições também, né, que está fazendo um trabalho e tem um investimento de tempo, tem um investimento intelectual para que a gente possa entregar melhores pessoas para a sociedade, sabe? Então, assim, hoje, né, quando vem de uma instituição que está investindo em profissionais, está investindo, né, está investindo capital, está tendo um trabalho, um amparato para que a gente desenvolva as pessoas, entendeu? Falar para eles, para a sociedade civil, né, que a gente pode, né, pode aceitar essas pessoas, né, vinda dessas instituições. Porque, assim, o que hoje a sociedade civil enxerga? Que o sistema carcerário não tem um trabalho, é um depósito de gente, que a pessoa está lá, em algum momento ela vai voltar, mas em algum momento ela vai retroceder. Entendeu? Porque sabe que se torna uma máquina, né, uma máquina viciosa para que isso aconteça. Mas hoje, através do nosso trabalho, a gente quer combater essa reincidência carcerária. Porque até mesmo, Jeremias, eu fiquei dentro do sistema carcerário por 7 anos e 13 dias, e eu falo para você com todas as letras e para o Beto que 80% da população carcerária são criminosos ocasionais.
entendeu? Por algum motivo e muitas das vezes até o motivo da saúde, entendeu? Que é o consumo da droga, entendeu? Que levou essa pessoa para dentro do sistema carcerário, entende? Mas Uhum. muitos deles já teve registro na carteira, entende? Muitos deles já teve algum contato com o mercado de trabalho, né? Então, e aí ele acabou entrando no crime de forma ocasional, teve né, pouco tempo de envolvimento com o crime e acabou cumprindo longos anos dentro do sistema carcerário, né? Mas hoje, após todo o trabalho que as instituições estão fazendo, tem instituições financiando, tem instituições apoiando, tem membros bem posicionados dentro da sociedade civil que vem colaborando, né, com a sua influência e tal. Então, assim, desde quando tem um aparato, né, ela tem uma origem, né? Porque qual que é as nossas ideias? É mostrar que essa pessoa, da onde que ela vem? Ela vem do recomeçar. Ela não está vindo do sistema carcerário, ela vem do recomeçar. Ela vem do Responsa, ela vem do Reflexões pela Liberdade, vem por outras instituições, entende? Então ela não está vindo do sistema carcerário, ela está vindo de uma organização social que investe Entendi. e trabalha sério para que possa entregar melhor para a sociedade. Aliás, sobre o que você falou, eu estou vendo aqui uma reportagem da Carta Capital. Deixa eu ver de quando que é essa notícia. É de julho, é recente, julho de 2020, não tem nenhum ano. Quase a metade dos jovens apreendidos por tráfico de drogas que cumprem medida de internação no Departamento Geral de Ações Socioeducativas, DEGASE, ajudava nas despesas de casa e começou a trabalhar antes dos 14 anos, não necessariamente em atividades ilícitas. É um pouco do que você está falando aí. É uma molecada que trabalhava e em algum momento entrou para o crime. Agora, o Beto, eu acho interessante a gente sempre chamar a atenção a questão do isolamento, já que a gente vive numa época de pandemia. Estamos falando aí em abril, gravando em abril de 2021, mas o isolamento tanto do presidiário quanto das pessoas que passam por isolamentos como transgêneros, transexuais, é mais antigo e vem do preconceito. Mas por que você acha, Beto, que a gente, em sociedade, ainda vive essa exclusão? Vou dar um exemplo, né? Você está andando na rua de carro, você não para o pedestre que está na faixa. E o pedestre tem preferência, você não para. Mas você não sabe que aquela pessoa que se deixou ali, que você está mais rápido de carro, né? Pode ser a mulher que vai servir o cafezinho depois na sua entrevista que você vai fazer ali na frente, pode ser a dentista que você ia passar e acabou se atrasando. Ou seja, são toda a sociedade se comunica. Eu digo isso porque existem estudos que quando você ergue muros, em São Paulo nós temos o exemplo do Morumbi, né, que separou ali as comunidades dos bairros mais luxuosos, né? Você acaba jogando para baixo toda a comunidade, porque as comunidades com menos muros, que há uma interlocução de estudo, de escolas, se vive melhor, né? Você acha que tudo isso ainda é o preconceito? É uma questão cultural que a gente ainda não consegue enxergar o outro de uma forma mais igualitária? Em primeiro lugar, assim, Léo, parabéns pelas suas colocações, muito importante essa escuta. Eu acho que eu aqui do outro lado, enquanto projeto social, só me fortaleço. Vida longa ao começar. Vida longa mesmo, há vários desses projetos que eu acho que diz que a gente precisa. E a sua resposta vem em cima disso, Jeremias. Na verdade, o preconceito ele vem pela falta de informação. Então, muitas vezes, eu que venho de uma vivência de 22 anos, com essa população que vem do sistema carcerário, já trabalhei na Fundação Casa, já trabalhei em vários abrigos sociais, com públicos com faixas etárias bem diversificadas, e hoje trazendo para o recorte T, é o preconceito. O olhar. O nosso olhar ele foi muito induzido a ter um olhar de julgamento. A gente já olha julgando. A gente julga a aparência, a gente julga a cor, a gente julga esse lugar que essa pessoa mora. E os julgamentos que vão para lá, vêm para cá também. Então são reflexões que nós temos que fazer o tempo todo. Partindo da narrativa das pessoas trans, é muito bonito você ter um filho gay, trans, não binário, intersexo da família do outro. Quando isso bate na sua porta, não sei como lidar.
é a vergonha da família, vai embora de casa, você não faz parte desse processo. Eu não sei lidar com essas questões. Então, o preconceito cultural, religioso, financeiro, ele pressupõe todas essas narrativas, o que eu sempre falo para quem trabalhou comigo. As pessoas a quais nós acolhemos, um dia elas podem estar no escritório que nós estamos trabalhando. Porque em algum momento, a vida da gente tem esses ciclos. E uma coisa que foi super importante que você falou, quando eu trabalhei na Fundação Casa, na UAI ali no Belém, não, no Brás, eu lidava com medida socioeducativa, então eu lidava muito com as famílias. E aí algumas famílias entendiam um pouco o processo, mas algumas traziam, nossa, mas ele trazia tantas coisas boas para minha casa e eu não sabia que ele cometia esse tipo de situação. Sabia, mas talvez o olhar dela estava tão conectado com uma outra realidade que ela não tinha essa percepção. Ou várias Uhum. meninas que eu também atendia que foram pelo sistema por amar demais. É a mesma coisa que acontece com mulheres trans. Então, o que acontece? A sociedade como um todo, ela é condicionada a trabalhar nas perspectivas do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser Uhum. pobre, do que é ser rico. E tem as pessoas meio, né? E nós temos escalas. Nós estamos em cima, nós estamos no meio, nós estamos embaixo. Então, a autoanálise que nós temos que fazer, ela é constante, porque de fato os nossos processos existenciais são de aprendizagens. Então, a aprendizagem ela é contínua. O olhar ela é múltiplo. Agora, o preconceito ele é real. Então, nós somos eternos seres humanos em preconceitos e em desconstrução. Muitos falam de nós, mas sem nós estarmos juntos. Então é melhor que não fale, porque quando você tem algum tipo de dificuldade ou não entendimento, chame esse aliado. Por isso que eu fiz questão de agradecer muito as colocações do Léo, porque eu acho que é importante. Porque o que eu digo, muitas pessoas entram no sistema em função de subsistência. Muitas pessoas vão para a rua por falta dessa subsistência do desemprego, automaticamente tem o vínculo com a dependência química, automaticamente perde a sua identidade. Então você passa a não existir. Então quando a gente passa de carro, você vê alguém jogado na calçada, para você é muito natural. Você está indo para o seu lugar suposto conforto. Essa pessoa não. Ela está condicionada àquilo. Por isso a importância dos movimentos ou de vários recomeçares em São Paulo, no Brasil e no mundo, para que a gente construa uma política mais assertiva e que o poder público de fato assuma. Mas eu volto a repetir que, infelizmente, o sistema de exclusão ele é presente em vários aspectos. Quando falou da questão da empregabilidade, a gente desenha do universo T a questão da vulgopassabilidade. Se eu vou Uhum. para o emprego, se eu transparecer muito que eu sou uma pessoa trans, talvez eu não vou ser aceita. Eu posso ter todos os pré-requisitos. Eu posso falar 3, 4 idiomas. Mas se a minha aparência trazer as marcas da alma, que são as marcas desse corpo que foi violentado, talvez eu não consiga ter acesso àquilo, porque de fato não é aquilo que a empresa procura. E trazendo para a realidade do nível de escolaridade, que muitas vezes é muito baixo, em função da expulsão desses ambientes, esse ambiente se torna tóxico, porque você não consegue ser quem você é. É muito pior, porque o mercado de trabalho hoje, ele parte de um pressuposto de pessoas com nível de ensino médio e com outro idioma, até uma Uhum. academia. Mas isso é a realidade da maioria da população do país? Não é. Então são várias discussões que somam a esse grande contexto. O que é você Uhum. de fato fazer uma inclusão, o que é de fato você respeitar essa pluralidade. Uhum. Eu queria passar um pouquinho para o Leonardo, a gente está caminhando para o final, e eu queria deixar vocês depois à vontade para divulgar aí, se tiver o site, tanto da Casa Florescer quanto do Instituto Recomeçar. Se houver alguma forma das pessoas se aproximarem e ajudar, como é que funciona? Queria que vocês deixassem também. Mas uma dúvida também, o Leonardo, o Beto falou em estudar, né? Dentro do sistema penitenciário, é possível estudar? O presidiário que, sei lá, chegou lá, tinha a quinta série, ele consegue ter um período, ou depois até para o nível superior? Isso é só uma dúvida, porque assim, a sociedade, de uma forma geral, é muito ignorante sobre esses temas. Queria que você falasse. E depois você falasse também sobre quando, na parte do acolhimento, se tem alguma coisa em relação a estudo, por favor. Total.
Dentro do sistema carcerário, né, tem o ensino fundamental, tem o ensino básico, né, num Uhum, contexto. Mas muitas das vezes eu confesso para você que é muito difícil o cara dentro do sistema carcerário estudar. Eu vou te dar uma experiência minha, assim, Jeremias, e pro Beto. uhum. Eu morei numa cela, né, que era uma capacidade para 12 pessoas, eu cheguei a morar em 60 dentro da cela. Entende? Mal dormia. Como que o cara vai sair daquela situação e ele vai entrar numa sala de aula e ele vai conseguir assimilar conteúdo? Entende? E a quantidade de vagas que tem, muitas das vezes, não supre a população, a quantidade da população carcerária. Entende? Uhum. Então, hoje a gente sabe que dentro do sistema carcerário, né, uma média de 3, 6, né, não chega a 10% da população carcerária consegue estudar. Né? Em algumas unidades prisionais, né, que tem uma boa gestão de um diretor, um diretor mais humanitário, né, que tenha mais essa sensibilidade, já consegue levar instituições, né, privadas para que possa ter curso superior, entende? Então, assim, dentro do sistema carcerário, hoje, da forma que ele está, abarrotado de gente, entende? É muito difícil essa área da educação ela ter realmente uma função efetiva na vida do cara. Ah, tem a escola lá, o cara não vai. Meu, o cara não consegue. O cara não consegue chegar numa sala de aula tranquilo, parar e falar que vai estudar e depois voltar. Mal ele dormiu à noite. Entendeu? Então, isso a gente sabe que é o maior problema. Então, a gente precisa mudar esse modelo de punição e deixar de enxergar, né, unidade como unidade prisional e enxergar que é uma comunidade prisional. Entendeu? Tudo que tem dentro de uma comunidade acontece dentro do sistema carcerário. Só que o pessoal ainda tem a visão de aprisionamento, entendeu? De punição, entendeu? Não de ressocialização. Então fica muito difícil, porque a educação é o princípio de tudo. Se a educação é o princípio de tudo e ela está sendo afetada, certo? Pela gestão, pela condução do que hoje é o sistema carcerário, então quer dizer, ele não tem evolução. E aí Uhum. fica muito difícil você cobrar, de repente, que essa pessoa. Hoje eu tenho, como você já respondendo a segunda pergunta, Jeremias, o recomeçar consegue trazer esse egresso e consegue disponibilizar possibilidades através de instituições públicas que nos dá a possibilidade de matricular os egressos para que eles possam fazer um CEJA. Entende? Uhum. Hoje o Recomeçar ele tem 26 egressos na faculdade. Entendeu? Então, através de uma parceria com uma instituição chamada Nova Rota e também através da instituição educacional Anhanguera, que nos disponibilizou bolsas de estudo para egressos participantes do Recomeçar. Então, hoje, e o SENAC também em Recife. Então, hoje, no Recife, são 9 egressos, né, que se encontram na faculdade, que é do estado do Uhum. Recife, através do SENAC, e aqui em São Paulo, entre Nova Rota e a Anhanguera, são 17, né? 17 Uhum. egressos que estão cursando a sua faculdade. Então, enfim, a gente sabe que é o princípio de tudo a educação. Então, a gente, de uma certa forma, sabendo que não é ainda a prioridade, como eu falei lá no início, a primeira situação que o egresso precisa é gerar renda, ele quer comer, ele quer pagar, ele, sabe? E isso traz a dignidade, tanto para o homem quanto para a mulher ou para trans, independente do gênero, sabe? Isso aí traz a dignidade para a pessoa, entendeu, Jeremias? Uhum. Ela gerar renda, e aí a gente começamos a entender que as pessoas conseguiam se dedicar mais à sua área educacional a partir do momento que ela conseguia trazer um equilíbrio financeiro, né, para a vida Uhum. dela. Ela tem aquele mínimo, né, possível para que ela possa se manter, comprar
né, as suas necessidades, pagar as suas contas e ela consegue pensar no estudo. Antes disso, é muito difícil, Jeremias. Por que é difícil? Meu, você está fazendo um curso de capacitação de logística, um exemplo. Mas se surgir um bico ali, mano, o cara de R$ 30 ou uma faxina de 60, R$ 70 para a mina, ela vai. Entendeu? Uhum. Vou falar que ela está errada? Ela não está errada, ela precisa daquilo ali. Eu não consigo, de repente, colocar ela, né, numa área educacional e dar uma bolsa auxílio para ela. Ó, meu, aqui você vai estudar, você vai ter esse dinheirinho aqui para se manter a sua alimentação, suas condições básicas e tal. Hoje ainda eu não consigo. Eu espero que amanhã eu consiga, para mim potencializar a área da educação para essa pessoa. Entende? Muito bem. Mas no momento não se torna praticamente a segunda ou a terceira opção para que essa pessoa possa voltar aos estudos. Então, hoje a prioridade dela é gerar renda, né, quando ela sai do Muito sistema legal. carcerário. E A gente também, está... só para complementar, Jeremias, Uhum. porque a educação, se tivesse um sistema funcionando, a educação, a capacitação profissional conseguia ser feita tudo dentro do presídio. A pessoa saía para aqui para fora com o seu ensino fundamental completo, com o seu ensino, né, médio completo, e aí seria questões de ajuste, né, para que essa pessoa desse Uhum. continuidade. Mas não, a gente vai estar tendo que fazer todo o processo agora. Utilizar esse tempo, porque você tem o tempo, né? E de uma forma muito mais otimizada. Bom, o programa chegou ao fim, mas eu queria então agradecer bastante, Leonardo. A gente falou bastante aí do projeto Gerando Falcões, mas acabou não explicando no início o que, que é, né? O Gerando Falcões é um projeto social grande, na verdade é um guarda-chuva com vários projetos que vocês fazem parte. Então vale a pena ir lá, dar um Google aí no Gerando Falcões, a gente vai ver se a gente ainda traz representantes de lá para falar aqui, e também, claro, dá uma olhada aí no Instituto Recomeçar, dá um Google aí, vai lá, conhece, se puder participar, ajudar, procura o Leonardo, porque ele tem os projetos sociais aí bem interessantes. E a Casa Florescer também. Mas, Leonardo, antes de passar para o Beto, já deixando o agradecimento, você com as palavras finais, então, e vamos bater outros papos mais para frente aí, para a gente levar esse tema para a sociedade, que é muito importante. O Recomeçar, né, está de portas abertas, né, Jeremias, para que as pessoas possam vir conhecer, entender. Hoje o que a gente tem mais de rico no Recomeçar não é o dinheiro que o Léo capita, né, o dinheiro que é investido, é sim as oportunidades que são geradas. Isso não tem preço, Uhum. não tem, né, valor que cobre essas oportunidades. Então hoje o Recomeçar, se você encontra ele, né, no site www.recomecar360.org. Né? Então, você entrando lá no site, você tem acesso ao LinkedIn, tem acesso ao Instagram, ao YouTube, enfim. E Uhum. aí eu também queria, Jeremias, aproveitando a oportunidade, de falar para o Sim. Beto, né, que nós queremos também colaborar, Beto, com essas trans e com essas mulheres, né, que são egressas do sistema carcerário. Eu queria deixar o canal aberto aqui para você, né, caso você tenha necessidade de encaminhar, de ser um parceiro, meu, que nós estamos de porta aberta, que é a nossa função aqui não é julgar, né? A gente aqui quer gerar oportunidade e possibilidades para quem não tem. E se você quiser, né, criar esse canal, meu, fica totalmente à vontade, as portas estão abertas, né, para você e para quem quiser, né, conhecer, enfim, quem quiser apoiar, nós estamos aqui justamente fazendo o papel de moralizar esse tema, de moralizar essa circunstância social. Muito legal. Muito obrigado mais uma vez, viu, Leonardo? Ô Beto, antes de passar a palavra para você, você sabe que antes de fazer esse programa eu comecei a ver algumas coisas aqui e eu caí numa página que diz o seguinte: fazer o bem ativa no cérebro áreas ligadas ao prazer e à recompensa. Às vezes a gente não sabe porque fez um bem, foi lá, distribuiu uma cesta básica, foi num lar de idoso, ou mais do que isso, foi lá na instituição da Recomeçar, conheceu, participou, fez uma doação, né? E é como o Leonardo fez, não é nem, às vezes é mais do que o dinheiro, é você poder se engajar e participar. Então, eu acho que é isso. Às vezes a gente se sente bem fazer alguma coisa e não sabe por quê. Vem disso, né? Da gente, o nosso próprio cérebro responde quando a gente está fazendo alguma coisa legal. E mais do que isso, vamos todos juntos, né? Por um Brasil que
possa passar por essa pandemia e viver momentos melhores, né? Então, eu queria que você deixasse o seu recado final, falasse mais um pouquinho da Casa Florescer, deixa aí o contato para quem quiser conhecer. Então você já disse tudo. Eu acho que o trabalho social ele nos move, né? Ele transforma. E Léo, com certeza vamos fazer essa ponte, sim. É essencial. E falando um pouco da casa, assim, temos o Instagram @casaflorescer_ e o telefone 3228-0502. Temos 2 unidades agora. A do Bom Retiro, que são 30 meninas, e a do Tucuruvi também, que são 30 meninas. Na IPSANO, a nível Brasil, nós iniciamos em 18/4/2020 a Rebraca, Rede Brasileira de Casas de Acolhimento, que são várias casas do Brasil inteiro que se articularam nesse movimento de pandemia ou de endemia, o quais os nossos corpos já vivem de longa data. Então, esse processo foi justamente para, inicialmente, se fortalecer enquanto processo político-social, para que a gente fizesse editais coletivos, ajudando Casa do Amazonas, Casa de Recife, Casa do Maranhão, Casa do Rio de Janeiro, nas suas várias vertentes ou diversidade, fazer algo juntos. Então, a Casa Florescer faz parte desse processo de construção coletiva, que a presidente é Indianara Siqueira, fundadora da Casa NEM, e Caio, que é do Transviver de Santa Catarina. Importante as pessoas ocupar esse lugar. E eu, enquanto uma pessoa com privilégio e oportunidade, fico enquanto retaguarda. Que eu acho que a ocupação desse corpo ela é muito mais potente. Porque, de fato, eu nunca vivenciei esses lugares de forma tão extrema. Então, a casa ela faz com que você construa sonhos. Que você constrói esse sonho em possibilidade real. E um recado que eu deixo para você que vai assistir: doe, apoie e transforme ou agregue a vida de alguém. Existem projetos tão incríveis que são mensurados por aqui e ali, mas às vezes o nosso olhar ou a nossa leitura, que tem que transcender essa memória afetiva ou de prazer, ela não está tão condicionada a isso. E quando você distribuir uma alimentação na rua, pergunte o nome dessa pessoa, saiba um pouco dessa história, porque com certeza essa história pode transformar o seu olhar. E o olhar transformado, ele faz uma diversidade mais plural. Talvez, quem sabe, a gente consiga chegar numa sociedade mais igualitária. Hoje a gente consegue falar ainda de pessoas, crianças trans. Então hoje eu discuto politicamente a casa dos homens trans também, que é uma outra realidade. Então os alimentos que me condicionam é fazer com que uma política pública ela acesse esses outros lugares desconhecidos. Então, você acessando Recomeçar, a Florescer ou qualquer outro projeto, com certeza você vai estar contribuindo para que esses processos eles sejam minimizados e que a gente tenha, de fato, mais equidade e mais dignidade a essas pessoas que estão por aí e precisam de nós. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da casa, é @casaflorescer_. Lá as meninas têm feito algumas lives, têm exposto um pouco mais da sua voz, têm falado sobre várias outras narrativas, porque a voz que foi calada é a voz que foi sentenciada e que hoje é externalizada para o mundo. Então, esse é o objetivo do nosso trabalho, porque quando se Muito bom. acredita é impossível não florescer, e a gente vai florescendo junto, cada um da sua maneira. Muito obrigado, Beto. O Beto é o rei das Obrigado lives. eu. Às vezes ele me manda, esse dia ele me mandou uma, ele estava com o Ney Mato Grosso, eu falei, cadê? Fui lá ver, corri, consegui pegar um pedaço, parabéns. Leonardo, parabéns mais uma vez, obrigado a você também, nosso tempo acabou aqui, ficamos por aqui. Sempre mande as suas sugestões, programa Ideias e Debates. Nesta edição, falou aí sobre esta questão do acolhimento de egressos e também de mulheres trans e transexuais e travestis, que é o da Casa Florescer. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição. A gente fica por aqui. Até o próximo debate.